Bom dia a todos, eu vou começar a apresentação agora, começando, né, a semana que a gente vai fazer da nova analítica sobre análises ambientais. Então, tem várias apresentações durante toda essa semana, sempre nesse mesmo horário, umas 11 horas. E vamos começar com a apresentação sobre lavagem de vidrarias, como evitar problemas nas análises. A gente vai começar. Eu sou a Ana Letícia, eu sou gerente de produtos. Podem ir mandando as perguntas no chat. Se eu não conseguir responder durante o nosso tempo de apresentação, eu respondo após esse tempo. Deixa eu só mudar aqui. Então, começando sobre análises ambientais. Então, a análise ambiental vai ser a análise de água, acho que todo mundo sabe, análise de efluentes, análise do solo, entre outros. Geralmente, essas análises ambientais vão ser testes microbiológicos, como cultura de células, e testes físico-químicos, como análise de metais, análise de pH, e vai ser usada, vidrarias, vão ser usado material, que vão precisar ser limpos e vão precisar ser reprocessados para posteriores análises. Então, tudo isso vai ter uma certa preocupação. Então, como que vai ser feito esse reprocessamento? Quais os gargalos que a gente vai ter nesse reprocessamento de vidrarias? Então, aqui, esses resíduos, qual o problema, né, desse reprocessamento? Que tipo de resíduo que pode ficar, que vai interferir na análise posterior que vai ser usado com essa vidraria. Então, resíduos que podem ficar na vidraria, se não for lavado de uma forma correta. Pode ficar resíduos que vão alterar o crescimento de bactérias e fungos. Pode também ficar resíduos que interfiram na análise de CP, na análise em outras análises, alteração de pH e condutividade. Isso vai alterar, sim, as análises que foram feitas. Isso tudo são problemas que podem ocorrer, e isso pode alterar substancialmente as análises posteriores. Então, uma boa limpeza de vidraria, uma boa lavagem de vidrarias, altera muito esses resultados. Aqui alguns tipos de vidrarias, né, que vão ser usados, aqui as mais comuns, né, então os beckers, os tubos de ensaio, as garrafas de vidro, tanto também as embalagens de polietileno, que vão ser usados para as coletas. Então, tudo isso vai precisar um reprocessamento para a utilização posterior. Então, vai depender muito qual tipo de coleta que vai ser feito e em que frasco vão ser feitos. Então, as coletas de água, por exemplo, são feitas nesses frascos ou de vidros ou nos frascos de polietileno. As coletas de análise para cianotoxina também são nas coletas de frascos. Isso vai depender muito qual é o tipo de coleta que vai ser feito. Então, como que a gente faz como confiar nos testes com problemas na lavagem de vidraria? Então, tudo vai passar por uma lavagem de vidraria que tem que ser muito bem feita. Então, todos os testes. Usou uma vidraria que vai ser reprocessada, se tiver algum resíduo,
o risco de interferir nas suas análises é muito grande. Então, para a lavagem de vidraria existem 3 métodos principais, vamos dizer assim. A lavagem manual, que é por água corrente ou banho de imersão, que tem o risco de quebra, a baixa reprodutibilidade e os riscos de acidente. É claro, ela é muito mais barata do que os outros métodos, mas tem os seus defeitos. Os banhos ultrassônicos e a lavadora a vapor é um pouco mais automatizada essa lavagem, mas também existe o risco de quebra, porque é muito tempo de manipulação dessa vidraria. A média reprodutibilidade, ela tem uma reprodutibilidade um pouco melhor do que a lavagem manual. E os riscos de acidente também, por esse manuseio maior das vidrarias. Enquanto que a lavagem automática, ela é geralmente por lavadoras de vidrarias, tem uma alta reprodutibilidade, um alto rendimento e um baixo contato com o químico. Então, no caso da lavagem automática, a gente consegue usar alguns detergentes, alguns limpadores de vidrarias um pouco mais agressivos, claro, a pele humana, mas sem maiores riscos, porque ele vai ser feito na lavadora, então, vai ser colocado na lavadora. E isso vai aumentar a gama de limpeza desse método. Na lavagem manual inserir o instrumento, limpar o instrumento. Pode ser feito na água corrente, como pode ser feito no caso dos banhos de imersão. O resultado é baixo custo, porém, pela manipulação excessiva desse material, um grande risco de lesão, um grande risco de infecção, no caso de você usar os detergentes mais alcalinos, mais perigosos, e um grande risco de corrosão. Um grande risco para o usuário, como eu falei, depende dos produtos químicos, pode causar alergia, envenenamento, efeitos cancerígenos, mutações. Muito desses casos é usado um ácido para limpeza, é usado uma solução mais alcalina também para limpeza. Isso tudo traz riscos para quem está manipulando essas soluções de limpeza. E uma proteção humana insuficiente. É claro que nesse caso precisa, como está mostrado aqui na figura, luvas, é preciso usar óculos, mas tem alguns acidentes que podem ser causados que esses EPIs não são suficientes para proteção da pessoa. Outro problema muito comum em alguns laboratórios é os problemas com detergentes domésticos. Então, os detergentes domésticos eles podem ser menos eficientes que um simples enxágue d'água. O porquê? Porque eles removem alguns resíduos na limpeza do material, mas eles deixam uma infinidade de outros resíduos. Então, tem glicerina, tem conservantes, tem corantes, tem espessantes, tem fragrâncias e outros coadjuvantes. Todos esses resíduos, eles são, claro, colocados no detergente, mas eles são para lavagem manual, para lavagem doméstica. Então, claro, você vai lavar a louça de casa, você precisa ter uma proteção maior da sua mão, de tudo isso. Não pode ser um detergente muito agressivo. Mas, como eu falei, ele deixa resíduos que podem alterar numa medida analítica. Como não existe uma vidraria analiticamente limpa com esse tipo de produto. Então, muitos dos laboratórios a gente vê que eles gastam uma fortuna em reagentes, em outras coisas, mas acabam usando o detergente doméstico para lavagem de vidrarias. Então, às vezes se gasta em análises uma grande quantidade de dinheiro, mas por causa desses resíduos que ficam do detergente para doméstico, acaba
não dando certo a análise. Então, é necessário ver quais que são os custos reais, se existe uma possibilidade de compra de detergente para vidraria de laboratório, é o mais aconselhado nesses casos. Então, como eu disse, não depende da análise que vai ser feita também. Se é uma análise mais sensível, o indicado é não usar esse tipo de produto. Outra coisa da lavagem manual é as buchas, escovas, a lavagem mecânica. Esse método é antigo e antiquado para laboratórios. É necessário evitar ao máximo, só em caso de necessidade mesmo, e somente se necessário com material adequado. Quais são os problemas desse tipo de uso, né? Uso desse material? Riscos, apaga-marcações, quebras e acidentes. Tudo isso pode ser ocasionado. Um outro método de lavagem é os banhos ultrassônicos. Então, os banhos ultrassônicos, o que eles vão fazer? Eles vão ajudar nessa limpeza de material. Claro, eles são um método que não é uma lavagem manual, mas também ela não é uma lavagem automática. Mas ela auxilia em muitos casos, de muitos materiais, ela auxilia na limpeza desse material. Então, o que vai ser o banho ultrassônico, né? Só falando um pouco. Então, vai ter um gerador de energia. Essa energia vai ser traduzida em energia, é uma energia elétrica, vai ser traduzida em energia mecânica. E a oscilação da parte inferior desse banho vai ocasionar uma zona de alta potência, alta pressão e baixa pressão. Essa baixa e alta pressão vai formar micro gotículas de ar, né? E essas micro gotículas de ar vão ajudar na limpeza do material. Então, isso vai auxiliar na limpeza, na retirada desses resíduos. Aqui falando um pouco mais dessa zona de alta e baixa pressão. Então, essa oscilação da membrana inferior do banho vai causar essas zonas de alta e baixa pressão, vai formar microbolhas de vácuo, e a implosão dessas microbolhas de vácuo vai ocasionar jatos de alta potência. Esses jatos de alta potência conseguem fazer a retirada dos resíduos das vidrarias. Aqui, só mostrando que consegue o efeito dessas bolhas. Então, os banhos ultrassônicos, eles vão ter o tanque, que vai agir como uma membrana, vai transferir essa vibração para a solução de limpeza. A sujeira vai funcionar como um abrasivo, claro, vai ser necessário também fazer uma limpeza desse banho ultrassônico de tempo em tempo. O ultrassom vai causar vibração e cavitação. Claro, agridem o tanque. Se for um bom tanque de banho ultrassônico, o aço inox vai ser resistente a essa cavitação. E a vibração e o funcionamento das unidades vão gerar calor, o que vai aumentar a temperatura do tanque. Então, se for necessário uma limpeza, por exemplo, de proteínas, de algumas soluções que são sensíveis ao calor, vai ser necessário fazer vai ser necessário controlar essa temperatura externamente. Então, quanto maior a frequência, menor vai ser o tamanho das bolhas de vácuo e o impacto da cavitação. Então, a limpeza mistura mais em umas misturas mais brancas. Então, tem alguns casos de banhos ultrassônicos que tem uma frequência um pouco maior. Então, geralmente, a limpeza comum pelos banhos ultrassônicos é uma frequência de 37 kHz,
mas existem os banhos com 80 kHz, então, maior a frequência, menor as bolhas de ar internamente. Para que vai ser usada essa maior frequência? Para limpeza, por exemplo, de materiais mais finos. Então, um exemplo muito usado é a limpeza de capilares. Então, vai ser uma limpeza sensível, com uma frequência maior e com uma potência menor, vai conseguir limpar até os capilares ou essas peças que têm esses capilares internos com uma maior eficiência. Então, aqui, como dá para ver, essas peças, foi feita uma limpeza com banho ultrassônico e internamente está bem limpo, mesmo sendo uma estrutura bem fina para fazer essa limpeza. Então, nesses casos, a maior indicação para fazer a limpeza desses capilares ou outras peças que são usadas para diversos métodos, pode ser feito com os banhos ultrassônicos de maior frequência. Aqui é um banho, aqui tinha um vídeo, só que não vai dar para a gente conseguir ver. Depois eu mando esse vídeo para os participantes. Um outro método de limpeza, que geralmente é feito uma pré-lavagem, que é usado para pré-lavagem, é as lavadoras a vapor. Então, essas máquinas, elas vão fazer, se coloca água, né? E a máquina vai esquentando com que aumente aumente a pressão interna, e essa pressão auxilia na limpeza de alguns materiais. Então, aqui também tem os bocais fixos, os bocais móveis, tem algumas ferramentas que dá para ser usado. Para que é usada essas lavadoras a vapor? Eles são indicados para pré-lavagem, limpeza ou enxágue de peças com diversas sujeiras. Então, remove graxas, óleos, ceras adesivas, silicones, meios de polimento, agentes decapantes, toda aquela sujeira que é mais viscosa e que é mais difícil realmente de tirar. Muitos casos, peças metálicas, mas também pode ser usado em peças em vidrarias. Também, dependendo da sujeira que é necessário tirar, pode ser usada essas lavadoras a vapor. A lavagem, o último método é a lavagem automatizada. Quais são as vantagens? É eficiente, resultados reprodutíveis, poupa custos e tempo de trabalho. Então, enquanto são necessárias várias horas de trabalho para lavar uma quantidade X de vidrarias, no caso da lavagem automatizada, você só coloca dentro da máquina, a máquina que faz todo o serviço, né? Ela é muito rápida, tem uma alta ação mecânica, segurança, no caso de sistemas fechados, é confiável, porque tem mensagem de erros, lavadoras têm vários sensores que medem algumas variáveis, então, qualquer erro que dá internamente, tem uma mensagem de erro, é avisado o que está acontecendo internamente nessas lavadoras. Validação de limpeza é mais fácil do que em processos manuais. Lembrando que essas lavadoras de vidrarias são específicas para uso em laboratório, não é aquela mesma tecnologia que é usada na lavadora doméstica de pratos, copos. Ela tem são desenvolvendo algumas técnicas, claro, é bem mais desenvolvido, para que seja feita uma lavagem completa. Não é a mesma coisa que uma lavadora doméstica, mas porque tem várias tecnologias envolvidas, então não vai ser a mesma coisa. Não, preciso fazer uma pré-lavagem antes de colocar nessa lavadora. Não. Existem coisas suficientes, existem tecnologias avançadas o suficiente para ser possível colocar a vidraria depois do uso. Então, tem filtros,
tem injetores de água, tem tudo isso que não é a mesma coisa que uma lavadora doméstica. Então, aqui está alguns modelos, né? Esse é o modelo das lavadoras que a gente trabalha, mas ela tem algumas características. Então, ela é uma robustez maior, ela tem câmaras com soldas a laser e cantos arredondados, ela não fica, a tendência é não ficar os sujeiras, resíduos na câmara interna. Então, é possível fazer várias lavagens, uma atrás da outra, sem que fique resíduos internos nessa câmara. O acoplamento é no fundo da câmara, isso também ajuda na limpeza. São vários ciclos de limpeza, então, dependendo do material, dependendo da sujeira, é usado um ciclo específico. É possível fazer a variação desses ciclos, da configuração. Tem bombas com alta taxa de circulação e pressão variável. A pressão é controlada, então não tem o risco de quebrar alguma vidraria, diminui o risco de quebrar alguma vidraria dentro. Tem um sistema de abandamento da água, no caso de dureza de água. Tem enxágue final com água destilada. Isso é um diferencial também com relação à lavadora doméstica. Tem secagem com filtro EPA. Esse filtro vai filtrar 99,9% das partículas. Tem aquecimento rápido de água, então chega a temperaturas mais altas, 93 graus de temperatura, que é a termodesinfecção. Já vai matar uma gama considerável de micro-organismos. Tem elementos de aquecimento da bomba fora da câmara. Isso causa uma segurança maior. Tem portas com travas eletrônicas, tem ciclos rápidos. Todas essas características de uma lavadora automática, elas ajudam na limpeza, eles vão auxiliar muito na limpeza. Tem também os filtros. Então, possivelmente, se você colocar alguma vidraria que esteja com alguma sujeira, esses filtros, essa sujeira, ela vai para os filtros, ela não vai voltar para a câmara, ela não recontamina essas vidrarias. E tem bombas independentes. Então, para bomba de água, bomba de detergente, não precisa fazer a diluição desses detergentes para colocar na lavadora, não é a mesma coisa que na lavagem manual, por exemplo. Então, você coloca o galão de detergente, a lavadora mesmo vai fazer essa diluição. E tem as bombas de drenagem que vão expelir essa água para fora no esgoto que for colocado, claro. Tem mais, tem condensadores de vapor, então o vapor não vai para o ambiente, você não vai ficar aquele ambiente todo vaporizado que aumenta a chance de contaminação. Tem sensores de vários tipos, de temperatura, de detergente, se está entrando água, se as velocidades dos braços aspersores estão corretas, se não tem nenhuma vidraria barrando esse braço aspersor. Tem o sensor de pressão do spray, tem o sensor de condutividade, para que seja um controle total do processo. Então, essas lavadoras mais desenvolvidas de vidrarias, elas possuem todas essas características que vão fazer uma eficiente limpeza das vidrarias. Tem até algumas lavadoras que evitam inundações, porque tem um sistema anti-vazamento, e são livremente programados. Então, qualquer aplicação que pode ser feita, até um processo, por exemplo, de pasteurização, pode ser feito internamente nessas lavadoras. Tem uma economia de tempo em dinheiro, 30% de utilização menos água e 80% de economia de água no caso de lavagem manual. Tem ciclos rápidos e tem uma infinidade de cestos que é possível lavar desde vidrarias grandes, como garrafas de 2 litros, de 4 litros, de 50 litros,
até placas de Petri, microplacas, todos esses tipos de vidraria são possíveis lavar dentro de uma lavadora de termodesinfector. A maior parte tem sistema modular, com acessórios específicos para cada tipo de vidraria. Tem bandejas também específicas para cada tipo de vidraria. Então, para vidrarias com a boca mais estreitas, é possível colocar os injetores. Para bocas mais largas, tem os braços aspersores. É possível até colocar um braço aspersor adicional nessa limpeza. E tem uma maior variedade de acessórios com injetores e sem injetores. Isso vai variar de acordo com o tipo de vidraria que você vai lavar. Como eu falei anteriormente, quando a vidraria tem uma boca mais estreita, é indicado que se lave essas vidrarias com os injetores. Se a boca é mais larga, só os cestos já são o suficiente e com a presença dos braços aspersores da lavadora. Então, quais as vantagens de usar essa lavadora de vidrarias? Agilidade e eficácia são essas principais vantagens. E isso é uma poderosa... E as lavadoras são uma poderosa ferramenta para reduzir pela metade o tempo gasto nesse tipo de vidrarias, de limpeza. Então, aumenta a eficiência de limpeza, diminui o tempo gasto, diminui o risco de acidente, diminui o contato das pessoas que estão utilizando com esse tipo de detergente, com os detergentes. Então, é possível usar um detergente mais alcalino, um detergente mais ácido, sem que isso cause riscos para a saúde da pessoa que está manipulando. Então, tem várias vantagens em relação a essa lavagem automática. Claro, tem vários tamanhos, isso vai depender de cada laboratório. Se o laboratório tem pouca vidraria, é indicado uma lavadora menor. E se o laboratório tem uma grande quantidade, é indicado uma vidraria maior. A gente trabalha na analítica com a lavadora da Miele, que se preocupa muito com esse tipo de eficiência de limpeza. Com a eficiência de limpeza. A Miele mesmo, tem um estudo que ela fez juntamente com a Schott Duran, que é uma fabricante de vidrarias de uma boa qualidade, né? São as vidrarias de borosilicato. E eles fizeram um estudo qual tipo de sujeira se pode usar qual tipo de agente de limpeza. Então, para pré-lavagem, em alguns casos em alguns tipos de sujeira, é necessário fazer uma pré-lavagem com agente de limpeza alcalina. Então, como depósitos mixtos inorgânicos, cultura de células, entre outras coisas, é possível fazer essa pré-lavagem. E, no caso de algumas sujidades, é possível usar o agente de limpeza ácido. Então, resíduos orgânicos, meio de culturas, contendo cálcio e magnésio. Nesses casos, foi feito já um trabalho, em alguns laboratórios se sabe, muitas vezes dessa parte ambiental, que se usa o ácido para fazer essa pré-lavagem externamente, na lavagem manual. É indicado, até pelos fabricantes de detergente, pode-se substituir essa lavagem com ácido, né, por um detergente ácido. Ele vai ser menos agressivo e ele vai fazer a mesma descontaminação que é feito com ácido puro, né, com ácido diluído. Então, também nas lavadoras de vidrarias é possível usar esse agente ácido de limpeza e configurar para fazer essa pré-lavagem com os detergentes ácidos. Então, na lavadora mesmo, é possível já fazer essa pré-lavagem ácido sem essa etapa inicial com ácido diluído.
Para lavagem também, são usados tanto agentes alcalinos como agentes altamente alcalinos. Os agentes altamente alcalinos são usados no caso de vidrarias de sujidades mais viscosas, mais difíceis de serem retiradas. Então, como rotulagem, resíduos orgânicos, petróleo bruto, óleos minerais, parafina, são necessários um agente altamente alcalino para lavagem. É claro que na lavagem automática é muito mais fácil de usar um agente altamente alcalino do que na lavagem manual, por causa dos riscos que podem ser ocasionados. Então, isso é um estudo que foi feito para aumentar a eficiência de lavagem. Então, para ter uma limpeza realmente eficiente, uma limpeza bem perfeita, é necessário usar esse tipo de agente de limpeza. Também tem alguns estudos de algumas substâncias que podem auxiliar na limpeza. Então, o cloro ativo e o oxigênio ativo, ele é bom para... tem um forte efeito oxidante e desinfetante. No caso de organismos mais difíceis de serem retirados, né? Então, é necessário usar soluções que tenham cloro ativo ou oxigênio ativo. No caso, para maceração e degradação de contaminantes, usar álcalis cáusticos, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. No caso de suporte de limpeza devido ao efeito alcalino e melhoria de absorção de contaminantes, para prevenção de corrosão, no caso de alumínio, usar os silicatos alcalinos e outras soluções, como agentes quelantes, fosfatos, policarboxilatos e fosfonatos e surfactantes não iônicos, têm as suas características que podem auxiliar na limpeza. Então, como surfactantes não iônicos, eles auxiliam na propriedade de revestimentos, são anti-espumas e emulsão de partículas contaminantes. Então, dependendo da sujidade que se tiver na vidraria, essas outras substâncias vão ajudar na limpeza. Mas, no caso, a gente está usando, vamos dizer assim, para limpeza, um agente alcalino ou um agente altamente alcalino. Nesse caso, eles vão limpar uma gama maior de quantidades de sujidades, mas eles vão precisar de uma etapa de neutralização. Então, para fazer essa etapa de neutralização, pode ser com agentes de limpeza com ácido fosfórico ou ácido cítrico, para uma gama de quantidade de sujidades, mas em alguns casos, como no meio de culturas líquidas e culturas de células, que eles são necessários que sejam agentes de limpeza com base no ácido cítrico. Então, isso também, várias marcas de detergentes possuem essas características, e aí é só usar o detergente que mais se encaixa na sua utilização. Também nesse mesmo estudo que foi feito, é o tipo de água purificada, né, desmineralizada, que será usado para enxágue final. Então, ela é geralmente repartida pelo tipo de análise que precisa ser feita. Então, foram feitos estudos. Qual que é a água que deve ser usada, por exemplo, para uma análise orgânica? Nesse caso, a indicação ou é uma resina de troca cátion-iônico, que é a água purificada por esse tipo de resina, ou, por exemplo, uma osmose reversa seguida subsequente de eletroionização. Então, o tipo de análise que vai ser feita e o tipo de sujeira que se tem presente na vidraria vai mudar o tipo de água que deve ser usado
Claro, para evitar que tenha formação de resíduos, para evitar tudo isso, para limpar de forma eficiente essas vidrarias. Então, como a gente previne esses resíduos? Utilizar o detergente adequado, em conjunto com o processo de limpeza ideal. Claro, cada vidraria, cada material que vai ser usado tem um processo ideal de limpeza e tem um detergente adequado para essa limpeza. Sempre fazer a etapa de neutralização para a retirada dessa alcalinidade da vidraria. Verificar o correto carregamento da lavadora, no caso da lavadora, ou do banho de imersão, ou do banho ultrassônico. No caso dos banhos ultrassônicos, uma coisa que eu esqueci de pôr é que não pode ficar bolhas de ar internas na hora de colocar a vidraria dentro do banho, dentro da água com o detergente. Então, também tomar esse cuidado na hora do carregamento. E verificar o desempenho do processo de limpeza rotineiramente. Então, cada laboratório precisa verificar esse desempenho. Então, está limpando eficientemente, não está limpando eficientemente, como que está esse processo de limpeza. E é possível, existem tecnologias hoje para se desenvolver esses processos de limpeza. Verificar se os resultados correspondem às expectativas. Então, validação do processo de limpeza. Então, cada laboratório vai ter a seu próprio processo. Isso também varia. Por exemplo, se eu for usar uma técnica mais sensível, como um ICP, um HPLC, claro que eu preciso me preocupar muito mais com a limpeza de vidrarias do que outras técnicas. Mas é necessário tomar esse cuidado em todos os casos. Claro que o crescimento de micro-organismos podem também ser afetados por esses resíduos. Então, depois da lavagem completa e eficiente, não existirão resíduos que interfiram nas outras técnicas. Então, tomem cuidado muito com isso. Às vezes, muitas vezes, o pessoal... não precisa gastar num detergente específico para lavador de vidrarias. Mas aí a análise que vai ser feita é um material muito caro e que precisa de um cuidado maior. Mas, você está usando uma vidraria suja, o seu resultado final pode ser outro por causa dessa vidraria suja. Então, é um cuidado que precisa ser feito, que precisa ser tomado para uma análise correta qualquer análise, né? Qualquer análise que pode ser feita. Aqui são as empresas que a Analítica trabalha, então a gente trabalha com os detergentes para laboratório da Borea. A gente trabalha a Camille, para a lavadora, que é a lavadora de vidraria automática, escrevi errado aqui. E a gente trabalha a Caelma, tanto para banhos ultrassônicos como para lavadoras a vapor. São equipamentos de uma boa qualidade e que geralmente a gente indica para os nossos clientes. É isso que eu queria falar. Eu vou responder algumas questões aqui. Ainda dá um tempo. O pessoal perguntou sobre a limpeza de tubos Eppendorf. Os tubos Eppendorf podem ser feitos por a lavadora nos banhos ultrassônicos, sim. É claro que vai depender da sujeira. Se for uma sujeira mais aquosa, pode ser feita só com água. Se for uma sujeira mais grudada, mais viscosa, pode ser feita a lavagem com um tipo de detergente. Pode-se usar detergente neutros para lavagens mais fáceis, pode usar detergente alcalino para essas lavagens mais pesadas.
mais difíceis de serem retiradas. Então, sempre tomar esse cuidado com com a limpeza. Mas pode ser feito, assim, nos banhos ultrassônicos. Essa apresentação está sendo gravada e depois eu posso disponibilizar para os participantes essa apresentação. Depois também, eu acho que depois eu vou disponibilizar ela no YouTube, então vai ficar gravado no canal da Analítica. No caso das lavadoras de vapor, geralmente pode ser feito com uma solução de limpeza, mas só a lavagem com vapor e água, só a água, né, esse vapor, já faz uma boa limpeza. Nesses casos que eu mostrei, é só com a água, não é com solução de limpeza nenhuma. Então, também pode ser feito. Eu posso disponibilizar essa apresentação em PDF para os participantes. Os resíduos gerados na lavadora devem ser descartados em rede de esgoto normal ou preciso de tratamento de rede de esgoto? Pode ser em rede de esgoto normal, até porque são usados agentes de limpeza alcalinos e altamente alcalinos. Esses, pelo menos eu posso falar pela marca da Borer, eles são biodegradáveis, então não tem problema nenhum de descartar isso em esgoto normal. Para a lavagem de balões volumétricos, qual o maior volume da lavadora da Miele? Em caso de balões volumétricos, nesse modelo da Miele, eu acho que é até 20 litros. Então, aí tem que ter um acessório específico, claro. No caso de balões volumétricos, como eles são bem altos, a gente usa um bom apoio, um acessório de um bom apoio para fazer essa lavagem eficiente. Então, até 20 litros a gente consegue colocar os balões volumétricos. Nos acessórios normais, até 1 litro, no caso de balão volumétrico. Mas existem acessórios específicos para volumes maiores. Posso mandar, depois eu vejo aqui quem pediu a apresentação em PDF e mando para esses participantes. Mais algum questionamento? Mais alguma... Claro, eu vou deixar aqui o meu contato. Qualquer dúvida que surgir posteriormente, às vezes surge alguma dúvida, pode mandar. Eu sou a gerente de produto dessas linhas, né, de limpeza de vidrarias, então trabalho tanto com a Borer como com a Miele e com a Elma. Se eu não conseguir responder, eu procuro as pessoas, os técnicos dessas 3 linhas que me auxiliam geralmente para dúvidas mais difíceis. Quanto é o consumo de detergente para a máquina da Miele? Isso vai depender da sujidade. Então, geralmente varia entre 30 e 50 ml por lavagem. Então, se pensar que uma lavagem, ela lava até 120 frascos pequenos ou 40 frascos maiores, é um bom eficiente. E, como eu falei, a lavadora mesmo, no caso da lavadora da Miele, ela faz a diluição de detergente. Então, você não precisa se preocupar com fazer essa diluição, que a máquina mesmo vai puxar a quantidade suficiente para fazer a limpeza. E quando estiver acabando o galão de detergente, ela vai avisar, olha, está acabando, daqui a não sei quantas lavagens, é bom você ir pensando em trocar essa lavagem. Lavagens de resíduos de óleo, eu estou até para fazer uma apresentação específica sobre isso. E a lavadora da Miele tem um modelo específico para lavagem de óleo, que tem as vedações e juntas
preparadas para lavagem de óleo, para que tenha uma vida útil muito maior. Então, as lavadoras da Mille têm esses modelos específicos para lavagem de óleo. E, no caso da lavagem de óleo, é necessário usar os detergentes de alta alcalinidade, para que seja lavado muito fácil. E, no caso dos óleos até mais viscosos, existem a presença de emulsificantes. Esses emulsificantes vão deixar as soluções mais aquosas para que seja retirado mais facilmente. Então, é possível fazer uma pré-lavagem com esses emulsificantes para que seja feita uma lavagem mais eficiente. Então, claro, vou fazer essa apresentação e aí eu divulgo para todos sobre a lavagem sem resíduos de óleo. Mas existem, como eu falei, tanto a Borer como a Mille têm desenvolvido produtos para que seja feito essa lavagem de óleo, produtos que durem mais, porque uma lavadora normal de vidrarias, ela vai, com a lavagem constante de óleo, ela desgasta algumas peças, como borrachas e algumas outras peças de plástico, mais facilmente do que usar a lavadora para sujeiras mais aquosas. Então, a Mille e a Borer desenvolveram produtos para fazer a lavagem de vidrarias com essa sujidade. Como eu falei, vou mandar para essas pessoas, que é um questionamento sobre processos de verificação de processos de limpeza para análise em ICPs. No caso de ICPs, é feita uma verificação, claro, é possível fazer essa verificação no laboratório. A gente tem alguns estudos com HPLC, na verdade, mas também vale para o ICP. E no caso das lavadoras de vidrarias, no caso das lavadoras de vidrarias da Mille, ela tem um medidor acoplado de condutividade. Então, nos últimos enxágues de água, né, que geralmente é feito com água destilada ou deionizada ou ultrapura, é medida a entrada, a condutividade da água que entra na câmara e da água que sai. Claro, ela vem configurada com uma variação de 150 microsiemens, mas é possível, no caso, por exemplo, em técnicas mais sensíveis, como o ICP, por exemplo, pode-se diminuir essa condutividade. Então, pode-se colocar, por exemplo, o aceitável de 20 microsiemens. Então, passando dessa medição de condutividade acima de 20 microsiemens, a máquina vai avisar e é possível fazer outros enxágues para chegar nesses 20 microsiemens. Então, a máquina dá essa possibilidade de medição. Então, também existem outros métodos que podem fazer essa verificação, mas acoplado na lavadora existe esse medidor de condutividade. Os certificados vão ser enviados posteriormente, após a apresentação, para os e-mails que foram cadastrados em todos os participantes. Alguma dúvida a mais que vocês queiram fazer? Agradeço também a participação de todos a esse tempo e aproveitem as outras palestras que terão durante toda essa semana. Sempre no mesmo horário, às 11 horas, e também podem ir utilizando e podem ir fazendo. Estou deixando aqui o meu contato, qualquer problema pode entrar em contato comigo, a gente vai conversando, tá bom? Agradeço a todos e qualquer dúvida a gente está aí à disposição. Obrigada. Deixa eu fechar.